Saiu trailer de Ahsoka, tá? A coisa mais importante do ano, depois do trailer de Wonka, que acabou de lançar. Não, tô brincando. Mas seguinte, lançou o trailer de Ahsoka, bora analisar aqui rapidinho. Muitas coisas interessantes que aconteceram, algumas nem tanto, porque eram coisas que a gente já sabia, que vieram do primeiro trailer que a gente analisou. Algumas teorias que a gente fez aqui estavam um pouco erradas, mas a gente já explica. Sem mais delongas, bora pro trailer e bora analisar que tá cheio de informação muito legal aqui. Então, olha, de verdade, a gente já começa com uma parte aqui muito boa, né? Obviamente, bora ir dando play aqui no trailer, tá? A gente tem essa parada do próprio Baylan e da Shin também, que são nossos personagens. Bora chamar de Dark Jedi, tá? Os Jedi sombrios, Jedi. Bora chamar disso, tá? E usuários do lado sombrio, digamos assim, eles dizem que a guerra é inevitável e a pessoa tem que destruir, né? Toda a fim de criar, né? A gente vê o Baylan Skoll aqui, representado pelo nosso queridíssimo, né, Ray Stevenson, que infelizmente faleceu, né, esses dias. Então vai ser uma performance que vai ser guardada com muito carinho para todos os fãs de Star Wars aqui, principalmente porque ele também já interpretou o nosso Gar Saxon lá em Rebels também. E, assim, é claro que essas cenas aqui a gente já viu o comecinho disso, né? Mas que ele estava atacando um transporte da Nova República, como a gente está vendo aqui. Mas uma coisa interessante é que o próprio Baylan Skoll agora ele está dizendo que eles não são Jedi, nem o Baylan Skoll nem a Shin. E a Shin parece ser um tipo de aprendiz dele e por aí vai. Então a gente vai descobrir mais um pouquinho aqui no trailer, tá? Mas, e assim, obviamente, né, o sabre de luz roxo, roxo não, laranja, meio vermelho, né, e por aí vai, toca muito no coração das pessoas, né? E, obviamente, aqui tem a Ahsoka, tá? E é o seguinte, o retorno de Thrawn como herdeiro do Império. A gente tá vendo novamente aqui essa estrutura meio misteriosa aqui, que parece muito aquele templo lá que a Ahsoka visita no começo do primeiro trailer, né? Tem muito, assim, essas símbolos, inscrições. A gente vê que aqui é o Baylan Skoll e a Shin aqui, né? Com a nave bem personalizada, bem legal, bem vendedora de action figures, por assim dizer. E, obviamente, aqui o que eu tava errado é o seguinte. Eu tinha presumido que o Thrawn, ele estava procurando ou ele tinha utilizado o Shin, a Shin e o Baylan Skoll como se fossem o Joruo Sabaoth, que era a antítese do Luke Skywalker para a Nova República lá no Legends. Mas, no caso, aparentemente, o Baylan Skoll e a Shin estão procurando o Thrawn para trazer essa parte da guerra para a galáxia, né? Justamente pelo que o Baylan tá falando, de dizer, tipo assim, beleza, a guerra é feita para destruir, que a fim de criar alguma coisa. Então, é o contrário do que acontecia na trilogia From the Legends. O Baylan Skoll e a Shin agora estão procurando o Thrawn para um outro propósito. E esse propósito leva eles a Elizabeth Morgan, né? Aquela que a gente viu que foi derrotada pela Ahsoka e, obviamente, deu, entre aspas, né, a lança de Beskar dela para o Mando, né? Que a gente viu que foi reforjado na armadura do pequeno Grogu, tá? Então, o Baylan mesmo, ele fala, tipo assim, poder como nós nunca sonhamos. Então, poder como nós nunca sonhamos ao se reunir com o Thrawn, a ver o Thrawn pela primeira vez, o que é que o Thrawn tá fazendo que traz ele para um status de poder que até usuários da força o procuram, por exemplo. Porque a gente vê que o interessante disso aqui é que nesse trailer e no trailer anterior, dá para ver que é uma coisa muito legal, porque quem não acompanhou Rebels também vai ter um pouquinho de interesse nessa série, porque vai trazer assuntos novos. Você vê que a Ahsoka, a tripulação da Ghost, já passaram por histórias que foram além de Rebels e contextualizam uma pessoa que está vindo pela primeira vez para Star Wars, por exemplo, ou pela primeira vez para esse epílogo, né, pós-retorno de Jedi. Então, o interessante disso aqui é que mesmo se você tiver assistido Rebels e se você não tiver assistido Rebels, a série ainda é para você, porque ainda tem um contexto todo grande aqui que está sendo explicado, né, com o Baylan, com a Shin, com a própria Sabine e a Hera, que a gente vê mais à frente no trailer, e coisas que aconteceram nesse meio tempo que nem quem assistiu Rebels e nem quem não assistiu Rebels, obviamente, não teve esse dilema apresentado em tela, tá? E
né? Aqui, obviamente, tomando o transporte novamente da Nova República. A frota, a gente vê um pouquinho aqui, tá? Os Hammerheads aqui, tá? Reminiscentes de Rogue One, a consequência deles terem pegado a força Hammerhead, os cruzadores Hammerhead em Rebels, referência óbvia à Velha República, né? Aqui a gente vê vários cruzadores corellianos, como a Tantive 4, por exemplo. Aqui, aparentemente, são fragatas Nebulon B, né? Que é reminiscente àquela fragata do episódio 5, a fragata médica, que o Luke Skywalker tá lá no final do episódio 5. E também um pouco do que remanesce aqui, aparentemente, frotas do Mon Calamari, né? Que a gente sabe que compõe muito da frota da Nova República como consequência, né, da força militar da rebelião e o apoio de Mon Cala para a rebelião. Obviamente teve o Akbar, né, nesse meio tempo também. Então, muito interessante a gente estar vendo esse composto de frota da Nova República que estende as eras, né? Estende para as eras, né? Então, e falando em eras, né? Beleza? Mas aqui a gente tem a Hera aqui, tá? O pessoal tava reclamando um pouquinho, dizendo que essas lentes estão um pouquinho artificiais, o olho dela tá meio zoado e tal. Assim, não me tirou muito, né? Mas ainda tem um pouquinho de crítica aí a ser feita em como tá muito, tipo assim, muito na tentativa de adaptar 100% o visual da animação, ao contrário de fazer algumas adaptações, como a própria Ahsoka foi uma adaptação para trazer ao live action. Então, quando trouxeram a Hera com essas lentes para simular o efeito que trazia na animação, é um pouco curioso eles terem optado por sim do que por não, né? E, claro, né, o Chopper, né, terrorista conhecido. E aqui, obviamente, a Hera está se reunindo, né, outro ângulo aqui com a galera da Nova República agora, né, a Mon Mothma, o senador Xiono também, que a gente já destrinchou no outro trailer. A Ahsoka chegando junto com o Huyang, né, perdão. E aqui ela tá dizendo que a Sabine é tão teimosa, né, como sempre foi, que a Ahsoka ela tá propondo uma coisa para a Hera e a Hera, no caso a Hera tá propondo alguma coisa para a Ahsoka e ela fala, mas a Sabine, né, ela não vai me ajudar com isso aqui não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí pronto, né? Ela aparentemente está precisando de ajuda. Tem toda a plataforma de Lothal, né, que é coisa muito legal. E aqui temos a missão de Anakin, tá? Anakin nunca finalizou meu treinamento, né? Claro, ela tá falando de Hera, agora que Hayden Christensen, ele pode voltar para a série da Ahsoka como Force Ghost, como até um flashback, tá? Pode ser muito interessante, Você vê que agora que a Ahsoka, né, com essa cara meio de dopada aqui, que eu infelizmente pausei em um momento muito inoportuno, mas assim, dá pra ver muito que aqui, agora que esse tecido conectivo entre o que são prequels, o que é sequels, o que é trilogia original, tá se embaçando um pouco, digamos assim, para efeito melhor de história, ou seja, para a história ficar melhor, a gente começa a referenciar coisas que aconteceram, ao invés de estar tipo consertando retroativamente, né? Então a gente consegue mencionar o Anakin na época pós Retorno de Jedi, sem precisar se preocupar com conceitos de retcon, por assim dizer, né? Então, aqui a gente tá aqui, né? Eu só não entendi muito bem, tipo assim, I walked away from him, né? Tipo assim, é como se não é exatamente como se abandonasse, mas ela compara um pouco a situação do Anakin com a opção da Sabine. Então é como se um pouco que a Sabine ela tivesse rejeitado a ajuda dela, ou rejeitado a Ahsoka, e não queria entrar na jornada ou entender mais a personagem dela, que nem o Conselho Jedi fez. Então por isso que ela usa esse I walked away from him, né? Tipo assim, que nem eu fiz isso com a própria Sabine. Então talvez seja um próprio conflito de ideologias aqui. Depois que o Ezra ele pode ter sumido, a própria Sabine ela pode ter culpado a Ahsoka, por exemplo, e ter dito assim, ele se inspirou muito em você sendo herói, por exemplo. Eu acho que tem um pouco de mágoa aí, não que seja justificada, tipo assim, não que seja um pouco real, mas traz um pouco mais de dilema para os personagens. Até porque como a gente vê aqui no trailer, a Sabine, ela tem a Ahsoka mais tarde na história como uma pessoa que é aprendiz, né? A Ahsoka, ela é mestre da Sabine. Então ela aprende. E o que mais trazer uma dinâmica meio apimentada para uma dinâmica mestre e aprendiz, que nem um pouco de Obi-Wan com Qui-Gon, né? Obi-Wan com Qui-Gon e assim também como Anakin e Obi-Wan, que os dois padawans eles sempre ficavam questionando o mestre, tinha alguns motivos por trás, alguns motivos lógicos, alguns motivos não, algumas coisas filosóficas também, mas um pouco também disso pode ser justamente um pouco da falta do Ezra, um pouco do apego do Ezra
alguma coisa que culpa a própria Ahsoka, né, pelo sumiço do Ezra e pelos ideais Jedi que ele abraçou, né, e talvez não tenha voltado mais porque apego não é, apesar de Sabine, a própria, ser apegada ao Ezra e a tripulação da Ghost ser apegada ao Ezra, né. Então, tem isso aqui. E ela falou mesmo, né, você nunca facilitou as coisas pra mim. A gente tem a nossa Wing aí, né, e obviamente fala que mestre, né, e aparentemente assim, é aquele negócio, ela tá com o cabelo sem cortar, tá? Então, assim, o epílogo de Rebels, como eu falei, ainda não aconteceu. A gente vê que a Ahsoka tá em vários momentos da história diferentes, como aquele negócio que eu tava falando. Você tá contextualizando as pessoas que não assistiram Rebels também. Então, você tem que ter um período que aconteceu coisas que nem mesmo quem assistiu Rebels se encontrou com elas. Então você tem justamente a Sabine chamando a Ahsoka de mestre, você vê que ela tá com os hologramas do Ezra sentindo falta dele, obviamente, dizendo que você sendo Jedi quer dizer que você tem que fazer sacrifícios para algum tipo de certa de coisa, né, para um conflito maior que você. E, obviamente, a gente tem que, né, a primeira fala do Ezra, por assim dizer, né, Ezra Live Action, e justamente, né, a Sabine, ela parece que ela se decide, né? Ela tem uma volta à luz, assim, um lapso, assim, de tipo, poxa, isso aqui que eu tô fazendo é algo que eu quis ser treinada para ser, porque a Ahsoka pegou ela como aprendiz, né? E, obviamente, aprendiz não quer dizer como a Ahsoka ela é uma Jedi nada ortodoxa, né? Nada convencional. Como a Ahsoka ela é uma personagem nada convencional, ela pode mesmo treinar uma Mandaloriana, que também não é nada convencional. A própria Mandaloriana que foi abandonada pelo seu povo porque construiu, e abandonou seu povo, né, porque construiu aquela máquina de guerra para o Império, viu que aquilo que estava fazendo era errado. Ela foi tratada como uma renegada por seu povo, assim como a própria Ahsoka foi, né, quando ela foi suspeitada de terrorismo lá no Templo Jedi e todo ataque de bomba e por aí vai. Então, assim, é um pouco similar a história delas nesse conflito de tipo assim, poxa, eu te vejo porque você tem um aprendiz aqui, você aprender comigo, e não necessariamente você ser uma Jedi e ser usuária da Força. Porque a gente já sabe que, claro, né, a gente tem a Igreja da Força, que são pessoas que acreditam na Força, mas não usam a Força. O Lor Santeca, por exemplo, aquele cara que a gente viu no episódio 7. A gente viu que o cara ele acredita na Força, sabe que a Força existe, acredita no Jedi, no Sith, em todo o conflito, o confronto ideológico e por aí vai, mas ele existe, ela acredita e diz que aquilo é para um propósito maior. Então, talvez a Sabine possa ser justamente isso. Uma pessoa que acredita, mas que não usa a força, né? Que não seja Jedi, que não seja uma usuária da força, mas sim um aprendiz do dogma Jedi, do caminho Jedi e da parada toda não ortodoxa que a própria Ahsoka oferece, né? Então, a gente tá aqui, né? Nossa, 23 de agosto e tal. E sabres de luz, confrontos épicos, batalha, tal. E a gente tem que fazer coisas que são certas, independente dos nossos pensamentos, né? Nossas opiniões. O traje da Ahsoka e por aí vai. Aqui é engraçado. A Ahsoka, ela tá voando por um Purgil, né? Então, assim, será que ela não tá tentando rastrear o Ezra? Tipo assim, a gente vai se acoplar uns Purgils e os Purgils vão levar pra onde o Ezra tá, por exemplo, né? Porque a gente também não sabe. Por exemplo, a gente tá sabendo aqui que o Thrawn, ele já voltou. Então, a Ahsoka, ela tá considerando o Thrawn como uma ameaça. A Hera, aparentemente, tá considerando o Thrawn como uma ameaça. O Baylan e a Shin estão procurando o Thrawn e dizendo que eles vão conseguir mais poder do que deveriam por encontrar o Thrawn. Então, tá, mas cadê o Ezra que foi junto com o Thrawn? Por que ele não voltou? O que é que fez o Thrawn voltar? E talvez voltar com uma força que seja comparada a uma coisa que deixa a Nova República em xeque. Porque também, assim, o Thrawn ele não volta sozinho. Ele não volta flutuando no espaço. Ele não volta... Literalmente, ele não volta sozinho. Então, ele tem que voltar com frota, com forças, com coisas que deem uma ameaça plausível para isso. Porque a galera tá falando, se a gente não parar Thrawn, vai dar muito errado aqui. Vai dar muito, muito ruim. Então... Justamente, né? O nosso Elon Musk é nosso Thrawn aqui, né? Então, o nosso Thrawn tá muito bonito e tal. Engraçado que ele não tá com a insígnia dourada aqui, por aí vai. Ele tá, né? Ele tá com esse padrão preto aqui, mais um pouco coisa. Tem um Stormtrooper aqui de fundo, tá? Um pouco corroído, um pouco comido. Não parece um Stormtrooper comum, assim. Dá pra ver um pouco mais de elevação aqui na lateral, tá? É um pouco cedo demais pra falar, mas aqui, obviamente, é o Lars Mikkelsen, tá? Muito legal, muito maneiro.
Eu acho muito legal como eles traduzem isso pro live action em si. E, e você vê que ele ainda tá se considerando um grão-almirante, né? E a Shin tá falando aqui, você não tem poder e tal. Pode ser um pouco daquilo que eu tava falando, tanto da Sabine se aceitar como a usuária não usuária da força, mas treinada nos caminhos Jedi. Mas também ela pode simplesmente, nessa cena aqui específica, pode ser um bait. Literalmente, tanto no sentido das palavras do trailer, como também, por exemplo, a Shin, ela simplesmente é enviada para deter uma Jedi, deter alguma coisa que possa ser uma ameaça, e você vê que a Shin tá sozinha. Aí a Shin ela é enviada para caçar a Sabine, que pode ser uma nova ameaça, que pode flanquear o próprio Baylan e tal. E aí quando ela chega lá, ela fala: Ué, tu não usa força, o que é que eu tô fazendo aqui? Me deram um bait. Aí você leva pra cena que a gente já viu no outro trailer, que é a Ahsoka lutando sozinha contra o Baylan, por exemplo. Então a Sabine pode ser usada da distração, e justamente esse contexto pode estar sendo aplicado aqui, tá? Então, que é justamente essa parte aqui, que a Ahsoka ela tá sendo levada, né? Ela tá lutando sozinha contra o Baylan. Então, e aqui fala novamente, né? Anakin falou muito bem de você. E Anakin falou muito bem de você. É claro que a gente não sabe qual é a relação de Baylan com o Anakin, nem com a própria Ahsoka. A gente não sabe se o Baylan ele era um cavaleiro Jedi que, por exemplo, ele talvez fosse descoberto no fim das Guerras Clônicas, porque é um pouco assim, tipo, é um pouco meio timing off, tipo, beleza. O Baylan fala, tudo bem, Ahsoka, Anakin falou muito bem de você, mas você nunca me viu no templo rondando, eu sou um cavaleiro Jedi, mas eu nunca vi. Talvez o Baylan seja aquele cara que fosse aquele Jedi, né, mais distantes, né, mais distanciados de tudo, o que explicaria ele estar sobrevivendo à Ordem 66. Você pode trazer um Baylan, um Ashin, que na verdade eles são Jedi que estavam, por exemplo, para além dessas regiões desconhecidas, né, um lugar onde talvez não tenha um pessoal mais de pesquisa e não de combate, de generais Jedi numa guerra, mas sim de pesquisa, né, o que explica muito essa busca pelo From, essa busca por mapas estelares e por aí vai, né? Então, você tem um pouco disso, talvez eles possam até ser pesquisadores, pessoas que estiveram além da galáxia durante os eventos e, claro, né, o Anakin pode ter se comunicado com eles uma vez ou outra, por assim dizer. Ou então ela só está dizendo isso para desestabilizar a Ahsoka, ou até mesmo, né, um caso que a Ahsoka pode conhecer o Baylan e os dois são conhecidos de longa data. A gente pode simplesmente, tipo assim, começar a série da Ahsoka igual como a gente começou a série do Obi-Wan, com um flashback. E ao invés de, obviamente, tratar da Riva, né, e por aí vai, essas coisas, a gente trata da Ahsoka treinando sob o Anakin, obviamente. A gente pode até tratar, por exemplo, botar, como já fez, né? O Anakin já foi feito em flashback aí na série do Kenobi. O próprio Obi-Wan também, a gente pode ver, talvez, um pouco do flashback das Guerras Clônicas, Anakin, Ahsoka, o próprio Ewan McGregor também, né? O Obi-Wan. A gente vê no Capitão Rex também, em uma cena, por exemplo. O Code, que você trazendo o Rex e trazendo o Code, é igual, porque é o mesmo cara, né? O Temuera Morrison e por aí vai. Então, assim, tem muito pano pra manga pra você fazer flashbacks, pra você fazer coisas que são interessantes de se fazer história, tá? E é claro, né? Ela tá dizendo aqui, não estou aqui pra discutir meu passado, tal, tal, tal. E, obviamente, o Huyang, né? Ele tá falando aqui que temos muito trabalho a ser feito, a Sabine usando as coisas mandalorianas, seus equipamentos, seus gadgets, né? E por aí vai. E é claro que tem um Inquisidor aqui que tá todo mundo achando que é o Ezra, né? E eu acho isso meio zoado. Assim, pode não ser, mas não sei, tipo, eu acho mó estranho. Tipo, tem um Inquisidor e, é o Ezra, entendeu? Eu acharia bem legal o Ezra ser aquela incógnita que não necessariamente seria usada como um plot twist. Porque é meio que, tipo, é, é tão é tão trope, sabe? Tipo assim, é tão comum o termo, é tão clichê hoje em dia você tá usando um personagem mascarado pra fazer um plot twist que se você bota um inquisidor desse que tá mascarado e diz que é o Ezra, todo mundo fala tipo, beleza, você já perdeu um pouco do impacto do plot twist por coisas que foram feitas antes, entende? Então, assim, esconder um pouco a identidade do Ezra como inquisidor nesse momento aqui, além de não fazer tanto sentido assim, né, pra, obviamente, o que o Ezra tá falando de ser Jedi, de ser não sei o quê, e o sacrifício de se tornar Jedi, ele, né, assim, ele virar inquisidor por algum motivo específico que não seja lavagem cerebral. E aí lavagem cerebral também já é uma coisa mais clichê ainda, né? Que você fica, não, o cara tá tentando lembrar quem ele é, quem não sei o que e tal. Então você perde um pouquinho disso aí. Também não sei exatamente se a série é muito assim, tipo,
né, assim, esse clichê todo, assim. Pelo menos eu tomara que não, né? E é isso, né? A Star Wars Ahsoka, né? E 2 episódios, premiere de 2 episódios em 23 de agosto, tá? Então é isso, gente. Espero aí que vocês tenham curtido essa análise, tipo assim, como eu falei, né? Como um flash, haha, né? Nossa, eu tô cheio de piada hoje. Mas é o seguinte, eu gostei muito desse trailer, tá? Curti pra caramba. É aquele tipo de trailer típico de Star Wars que eu super gosto. Que você assiste, você quer saber mais, porque você tá tudo solto, tudo sem contexto, você tá especulando coisas que podem ou não acontecer e não te revela um plot. E você fica curioso e mais estranhamente ainda, ou mais engraçado, ironicamente, ou plausível, ou seja favorável a isso, é que a gente tem 6 episódios. E você esconder material de 6 episódios que são estreados é muita coisa, né? Então, assim, a gente pode ter visto aqui só os 4 primeiros episódios e 2 episódios finais são muita coisa, que tem muita história para ser contada. Que a gente sabe que em um pouquinho de episódio ali a gente já tem um plot que dá para fazer 20 conteúdos diferentes, que dá para fazer 20 histórias diferentes, assim como, por exemplo, Mandalorian foi. Na época que a gente estava falando de Conselho Sombrio, a gente estava falando dos chefes de guerra imperial, a clonagem do Moff Gideon e tal, isso tudo foi só em um episódio, tá? Então, de qualquer forma, obviamente, se você curtiu o trabalho, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera aí e me diz aí, gostou da análise? Teve alguma coisa que eu não mencionei que você queria ter visto? De qualquer forma, bora lá, porque a gente está esperando o nosso queridíssimo Grão-Almirante From. Porque aqui no Império a gente espera coisas bem inteligentes e não coisas do tipo, de alguma forma, From retornará.